Olá pessoal, nesse outro vídeo a gente vai ver como calcular a dispersão relativa. Tá? A dispersão relativa ela é o equivalente ao coeficiente de variação da estatística convencional. Nesse caso a gente vai calcular a dispersão relativa para pontos distribuídos no espaço. Tá? Então a gente vai levar em consideração a forma da área, o valor da área, né, onde esses pontos estão distribuídos. Tá? Então, essa dispersão em relação ao tamanho e forma da área onde esses pontos estão distribuídos. Então, para calcular isso aí, a gente precisa primeiro obter a área, né, do tamanho da área do local e o número de pontos. Tá? Então, a gente vai usar as escolas municipais como o ponto a ser considerado, né, na dispersão relativa, e o tamanho da área dos bairros de João Pessoa, tá certo? Para como área que está ali abrangendo os pontos. Então, na tabela de atributos, a gente tem como fazer esse cálculo da área, né? Nesse caso aqui, eu vou refazer esse cálculo, tá? Para ficar mais claro. Vou aproveitar aqui para excluir essa coluna da área que já existe, porque ela está aparecendo ali como quilômetro quadrado, mas ela estava em metro quadrado. E vamos refazer esse cálculo, tá? Eu vou criar então um campo chamado área M2, número decimal, vou aumentar aqui um pouco e vou aqui em geometria, área, e ele já me dá uma prévia de saída aqui embaixo, ó, mostrando que o comando funciona, né? Então vou lá, ok, criou aqui a área em metro quadrado, tenho aqui os valores da área para cada bairro. Eu preciso da área total, então vou salvar isso aqui. Aqui eu tenho somente a área por bairro, né? E vou calcular essa área total vindo aqui na caixa de ferramentas, né? Para quem não está aí ativo, essa caixa de ferramentas, vou procurar por estatística, campo para estatística básica. Então, bairros de João Pessoa, campo para calcular a estatística é a área por metro quadrado, né? A área em metro quadrado. Então, vou salvar como temporário mesmo, executar. Aqui ele já me mostra alguns parâmetros, mas o ideal é que eu vá lá na pasta onde eu salvei o arquivo e procure. Como eu salvei como temporário, então eu vou abrir ele direto aqui no visualizador de resultados. Pronto. Para mim, o que vai interessar é essa soma, tá? Que é a soma de todas as áreas dos bairros, ok? Então, essa soma aí é a soma das áreas dos bairros de João Pessoa, onde os pontos das escolas municipais estão distribuídos. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu preciso transformar isso aí, tá? Eu preciso imaginar que isso aí, esse valor, seja a área de um círculo. E aí eu vou obter o raio desse círculo, né? Embora a área lá não seja circular, mas ela também não é quadrada. Se ela fosse quadrada seria mais fácil, né? Pegaria a raiz quadrada desse valor da soma, mas como ela não é, a gente vai assumir que ela é um círculo, tá? E aí a gente vai obter o raio. Como é que a gente obtém esse raio? A gente vai pegar a área do círculo, né? Π vezes raio ao quadrado. A gente tem o raio, na verdade a gente tem a área, tem o π, mas não tem o raio, né? O que a gente quer é o que a gente quer descobrir. Então vamos fazer o joguinho aqui na equação, né? A gente passa o r para o lado de cá, passa o a e o π para o lado de lá. Depois a gente pega, joga esse quadrado como raiz quadrada do outro lado, então a gente tem que o raio vai ser igual a raiz da área sobre π. Então a gente tem a área e tem π, tá? Então vamos organizar isso aqui numa planilha, né? Aquela mesma planilha que a gente trabalhou nas aulas passadas. Aqui eu tenho a área em metro quadrado, que é suficiente para a gente, que é a soma do valor que a gente copiou agora lá do dado, né? Tá aqui, é o mesmo valor. Então,
eu tenho esse valor e tenho também o valor de π, né? Π vai ser, né, o próprio editor de planilha já nos dá esse valor. E aí, para eu calcular a dispersão relativa, chamada de SD, eu vou ter a raiz da divisão entre a área sobre π. Então, essa é a dispersão, essa é a dispersão relativa, tá, dessas escolas municipais em relação à área de João Pessoa. Tá? Quanto maior for esse valor, significa que mais espalhadas pela área a gente tem escolas, né? Quanto mais escolas existirem, né, dentro daquela área, menor será esse valor, certamente, né, porque ele indica também o inverso da densidade. Né? Quanto mais escolas e mais espalhadas estiverem essas escolas, certamente menor será esse valor da densidade, da dispersão relativa.